Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ele nasceu em São Paulo, capital. Sua mãe católica e seu pai ateu se separaram quando ele era ainda muito criança. A partir daí, o João Paulo Beraldinelli experimentou bem de perto um sentimento contraditório para quem morava em uma das cidades mais populosas do mundo, a solidão. Buscava com todas as forças achar sentido para a vida. Foi jogador de futebol, lutador de boxe tailandês, cantor de casas noturnas, até que um dia ele teve a felicidade de se encontrar com Cristo e sua vida foi totalmente transformada. O que aconteceu? É isso que a gente vai saber um pouquinho sobre esse ponto da virada, esse marco na sua vida, João Paulo. Que bom que você está aqui com a gente. Prazer estar aqui com você também. Fala um pouquinho pra gente, João Paulo, da sua infância. Bom, como você citou já um pouquinho, eu tive uma infância bastante solitária, porque meu pai foi embora de casa quando eu tinha apenas 3 anos. Meus irmãos eram 10 anos mais velhos do que eu. E ainda minha mãe tinha que trabalhar fora para manter a gente. Então eu ficava bastante sozinho em casa, enfim. Isso foi um momento bastante difícil para mim. Então quer dizer que depois que seus irmãos já estavam com 10 anos ou mais, você tem quantos irmãos? Tenho 2 irmãos. 2 irmãos. Então uma diferença muito grande de idade entre vocês. O meu irmão tem 9 mais que eu e minha irmã 10 anos mais. Se você fosse dizer assim, que sentimento te acompanhava ali na infância, você diria a solidão? Acho que a solidão foi o grande problema para mim. Eu tinha outras lutas, mas pelo fato de viver bastante sozinho, sem ninguém, sem irmão, sem amigos, enfim, isso te pegou bastante? Marcou muito, me machucou bastante. Mesmo na infância, mesmo criança ainda? Sempre, sempre. Foi a minha infância inteira, assim. Que coisa, João. E você citou com relação à separação dos seus pais, você era muito criança ainda, né? Mas que consequências você poderia dizer que você sofreu com essa separação? Acho que quando você perde a figura do pai muito cedo, e eu perdi, né, com 3 anos, por mais que minha mãe tenha tentado suprir a necessidade ou a falta do meu pai, a falta da figura masculina, uma referência, isso faz com que a gente perca um pouquinho o rumo, a direção e ter um parâmetro legal para seguir. Então eu não tinha isso, isso fez falta para mim. Que tipo de criança você era? Em que aspecto? Assim, você era sapeca ou era mais tímido? Extremamente sapeca. É mesmo? Minha mãe teve trabalho comigo. É mesmo? Eu apoiei algumas vezes. Poxa vida, brincava bastante, corria? Brincava bastante, corria, mas assim, sempre sozinho, né, no meu cantinho, mas bastante sapeca. Sei. E com relação à educação religiosa, você teve uma educação religiosa? Olha, eu falo com Deus desde que nasci. A minha mãe, desde que nasci, assim, desde que tive consciência, né, desde pequeno. A minha mãe sempre me ensinou a falar com Deus do jeito dela. Ela sempre me dizia assim, olha, agradeça a Deus, peça para Deus as coisas que você entende que precisa. Mas eu não cresci estudando a Bíblia, não tinha conhecimento da Bíblia, não tinha Vocês iam a alguma igreja? Católica. Desde pequeno também ela me orientou a ir à igreja, sempre aos domingos eu ia. Mas não tinha uma vida com Deus, não tinha tido um encontro com Deus. Como eu disse, não tinha estudado a Bíblia. E era importante Deus na minha vida, mas Ele ainda não me preenchia, não me dava o sentido para a vida que eu precisava. Existia, assim, João, um conceito de crente na sua casa, por exemplo? Eu tinha um preconceito muito grande. Eu imaginava que... Isso você diz já na sua adolescência? Já, desde novo.
Eu lembro quando eu ia para o esporte, quando eu ia treinar, eu passava em alguns lugares, eu via no ponto de ônibus, eu tinha orgulho e preconceito, enfim. Hoje, graças a Deus, não tenho, mas eu tinha. E eu olhava para algumas pessoas no ponto de ônibus, por exemplo, um homem de terno, uma mulher, vários filhos, eu pensava, olha, estão os crentes ali, olha, coisa terrível, né? São pessoas que não vivem na minha cabeça, são pessoas que não têm felicidade, talvez nem cultura. Então eu tinha... Era isso que você pensava? Eu tinha um preconceito muito grande. Depois que você chegou na adolescência e o tempo foi passando um pouquinho, que sentimentos começaram a ficar mais fortes assim dentro de você? Olha, a partir dos 12 anos, apesar de parecer novo demais, eu tinha uma sensação de que eu precisava encontrar alguma coisa para dar sentido para a minha vida. Tão novo assim? Que curioso. E eu comecei desesperadamente a buscar isso. O que significa desesperadamente buscar isso? Olha, eu comecei a chorar todas as noites, eu acho que a partir dos 12 anos. É mesmo? E eu falava do meu jeito, eu falava com Deus, eu dizia, Deus, por que eu não consigo ser feliz? Por que essa sensação de que falta alguma coisa? E eu comecei a tentar olhar para o mundo, para as pessoas, e imaginar o que eu poderia ser, o que eu poderia fazer para tentar dar sentido para a minha vida. Começou a minha busca muito forte a partir dos 12 anos. E aí você fez o quê? Olha, aí eu comecei a criar os meus cenários, criar as minhas saídas, minhas soluções. Em busca da felicidade. Em busca da felicidade. Então, só abrindo um parênteses, eu estou te cortando um pouquinho, imagina. Mas que noção que você tinha de felicidade? Quando você chorava e perguntava, por que eu não posso ser feliz? O que estava dentro desse formato de felicidade para você? Como eu sentia um mal-estar, um vazio, eu não dormia bem, eu sentia angústia, mesmo novo já, eu comecei a tentar olhar para as pessoas e olhar para o mundo para tentar descobrir se existiam pessoas felizes. Para que eu pudesse, ao ver essas pessoas felizes, quem sabe encontrar uma saída, um caminho. E foi justamente isso que eu comecei a fazer. Meu irmão, por exemplo, chegava em casa, ele amava futebol. Assistia os jogos, ele via os comentários dos jogos. Aí você queria jogar futebol? E eu já jogava desde os 7 anos, então eu pensei, já sei. Para eu ser feliz, eu preciso ser jogador de futebol. Olha só, que curioso. Então eu comecei a jogar futebol. Só que quando eu comecei a ter sucesso, mesmo já aos 16 anos, eu saía dos campos aplaudido, elogiado, parecia que tinha dado certo, mas quando eu chegava em casa o vazio continuava. Puxa. E eu pensava, parecia que era isso, mas eu comecei a perceber, não deve ser isso, porque eu não consigo dormir em paz do mesmo jeito que não estava dormindo antes. E aí eu comecei a tentar buscar outras coisas. Por exemplo? Eu já tocava violão desde os 14 anos. Aos 18 Olha. anos eu tinha um amigo que cantava em casas noturnas. E um dia ele me chamou para vê-lo. Ele falou, sobe aqui, canta uma música. E eu subi, peguei o violão, toquei, cantei. E aí o dono do lugar disse, você não quer ganhar dinheiro com isso? Nossa. Você canta? Eu falei, eu quero. Então eu comecei a cantar também. E ao mesmo tempo, por incrível que pareça, eu comecei a lutar. Por quê? Meu desespero era muito grande, minha vontade de acertar era muito O grande. que você quer dizer com lutar? Eu entrei numa academia ali no bairro da Liberdade, em São Paulo, e como eu estava tentando projetar uma saída para mim, alguma coisa que me preenchesse, eu comecei a tentar tudo. Eu comecei a ver os lutadores, eu vi os cantores, eu vi os jogadores, e eu acordava cedo e passava o dia inteiro até a noite, fazendo tudo que eu podia para dar sentido para a minha vida. Então, eu cantava, eu treinava, eu fazia musculação, e ao mesmo tempo ainda fazia faculdade, trabalhava, ou seja, eu ficava 16, 17 horas por dia correndo atrás de alguma coisa. Nossa, que João. poderia me dar sentido para a vida. Que história, né? Mas você falou da coisa do lutador, você também praticou boxe tailandês, não foi isso? 3 anos, eu treinava 6 horas por dia. Nossa. E eu imaginava assim, sabe? Para eu ser feliz, eu tenho que ter sucesso, eu tenho que ser o melhor no que eu estou fazendo. Então eu não fazia mais ou menos. Então eu tenho que ser o melhor lutador do mundo. Se entregava completamente. Eu tenho que ser o melhor lutador do mundo, o melhor jogador do mundo, eu tenho que ser o melhor cantor do mundo. Tudo para mim eu buscava o máximo, porque eu imaginava quando eu chegar lá, entendi. Aí eu vou ser feliz. Nossa. Era por isso essa que intensidade. Luta. Dá para imaginar, ouvindo você falando assim, a gente vai já imaginando essa angústia, né, que você tinha. E você está falando aí agora, você já estava na sua adolescência, né? Juventude, assim. A luta e a música começaram efetivamente aos 18 anos. 18 anos. Futebol já antes. Nessa época você ainda mantinha suas conversas com Deus, ainda ia à igreja católica? Ainda assim. Normalmente eu falava com Deus mais à noite antes de dormir, porque eu checava meu coração. E era sempre assim, terminava o meu dia, eu deitava e o vazio voltava. A angústia voltava, eu dizia, não é possível.
Tá dando tudo certo, tô tendo sucesso, as coisas estão acontecendo. Por que que as coisas não se resolvem aqui dentro? Isso era uma interrogação na minha cabeça. Nossa. E eu perguntava para Deus toda noite, Deus, o que é que está faltando? Por que que não está dando certo? Os meus amigos vinham para mim, olha, eu queria ser você treina, você canta, você luta. E eu dizia para eles, muito obrigado, mas dentro de mim, eu estava morrendo. Olha mas eu não dizia para eles que não estava dando certo. Mas eu ficava pensando, não, mas o dia que eu tiver um sucesso maior, o dia que eu tiver mais resultados, aí eu vou ser feliz. Mas por mais que eu tentasse, por mais que o tempo passasse, as coisas não aconteciam. Até ao contrário. Quanto mais o sucesso vinha, o vazio aumentava, porque eu percebia que não estava dando certo. Aí vinha até o desespero, João. João, você falando isso daí, me vem assim à cabeça um panorama. Uma pessoa que tem preconceito de crente, que já tem a sua vida espiritual, digamos, né? Já falava com Deus todas as noites. E ao mesmo tempo com uma vida super atarefada, correndo atrás da felicidade em todo minuto que pudesse. Não dá para encaixar, fica difícil para encaixar esse perfil de pessoa com um encontro com a igreja, né? E fica essa curiosidade, como que você entrou em contato com a igreja? Como que você ficou conhecendo a igreja? Teve um momento que eu estava cantando numa dessas casas noturnas, que uma mulher, esposa do diretor do SBT, foi lá me ver cantar com o marido do SBT. E eles disseram que queriam me levar para o SBT. Nossa! E queriam que eu gravasse, iriam me levar, eu estava no auge da luta, no auge da musculação, no auge de tudo. Gente! E nessa noite de sucesso, nessa noite que eu estava no auge, nesse sentido, eu voltei para casa e o vazio tinha multiplicado por 10. Ai, ai, ai! E aí eu disse, Deus, não aguento mais. Foi uma noite que eu chorei a noite inteira. Nunca chorei tanto na minha vida. E eu desesperadamente disse, Deus, por favor, não sei mais o que fazer para me sentir feliz. Deus, mudei de faculdade, mudo de emprego, mudo de carro, faço tudo o que eu posso fazer. Deus, eu não sei o que fazer, me ajuda, me mostra o que está faltando. Porque para mim, eu já tinha tentado tudo. E não passava pela minha mente que me faltava Deus, que me faltava a Bíblia, que me faltava conhecer mais a Deus. Esse era um aspecto que eu não imaginava que eu precisava mais. E esse contato veio como? Poucos dias depois dessa noite de choro, eu conheci uma moça, que não é minha esposa. E pouco tempo depois eu comecei a namorar com essa moça. E nos primeiros dias ela me contou que era adventista do 7º dia. Você já conhecia os adventistas? Não, para mim, católico ou crente. Eu nem sabia que existiam outras religiões. E eu perguntei para ela, você é crente? E ela disse, posso dizer que sim. E eu pensei, não falei para ela, mas eu pensei assim, tanta gente para eu namorar. Vou namorar bem com uma crente. Ai, que engraçado. Mas eu pensei assim, bom, que ela não se atreva a querer que eu vire crente. Ai, 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 ai. Porque eu imaginava uma coisa absurda. E minha esposa até disse para mim, eu só acredito que você fala. Eu imaginava que uma pessoa virar crente, ela precisava ser forçada a isso. Que iriam colocar uma camisa de força nela, aplicar algum tipo de medicamento. Era impossível querer por livre vontade. Eu falei, não, ninguém pode ser inteligente e se tornar crente, na minha visão. Nossa. João, espera só um minutinho, que a gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho. Bom. Você percebe, a gente está aqui hoje com João Paulo Beraldinelli. Ele vem contando para a gente de um preconceito muito grande que ele tinha com relação aos crentes. E de repente começa a namorar uma moça adventista e fica essa curiosidade, né? Em meio a essa crise existencial, essa busca por felicidade, ele se encontra com essa moça. E aí? O que será que aconteceu? Será que ele mudou a ideia com relação aos crentes? Como é que foi a transformação na sua vida? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente se vê.
O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é o João Paulo Beraldinelli. E ele vinha contando para a gente no bloco anterior de uma educação cristã, mas a despeito disso um preconceito muito grande com relação aos crentes. Paralelamente, uma angústia, uma busca por felicidade, por sentido na vida. E conheceu uma moça adventista, começou a namorar essa moça. João Paulo, com todo esse preconceito que você tinha e torcendo para que essa moça não quisesse te convencer para ser adventista, o que aconteceu? Na primeira semana de namoro, ela me disse, você não pode me buscar na saída da igreja? E eu pensei assim, já entendi a estratégia desses crentes. Eles se fingem de normais e vão tentar me pegar na porta da igreja. Ai, João Paulo! Aquela semana eu treinei como nunca. Ué, como assim? Eu treinei minha luta como nunca, porque eu pensei, o primeiro crente que vier tentar me pegar, ele vai, né, sofrer comigo. E eu cumprimentava as pessoas na porta. Pronto pra briga. Elas não sabiam que eu estava em posição de ataque. Gente. Esperando o momento que eles... Claro, é óbvio, não aconteceu nada, terminou tudo, fui para casa. Semana seguinte ela disse, eu quero que você vá à igreja comigo. Nossa. Eu falei, aonde é a igreja? Em Moema, São Paulo. Quantos membros tem essa igreja? Ela disse, 600, 800. Eu falei, nossa, como é que eu vou conseguir bater em tanta gente? Nossa. E eu fui preparado assim, por incrível que pareça. Eu fui pronto, sentei no fundo e pensei, bom, quando é que eles virão me pegar? Você está falando sério mesmo? Eu não consegui olhar um segundo para frente. Eu fiquei o tempo inteiro, das 9 às 11h30, esperando quando é que eles viriam me pegar. Mas que coisa impressionante, João Paulo. A minha cabeça, meu medo, né? Uhum. Enfim, saí da igreja, fui para casa, ela perguntou, você gostou? Eu falei, do quê? Eu não olhei um segundo para frente. Nossa. Foi na terceira semana. É um preconceito muito grande muito mesmo. grande, eu não tinha noção de nada, não tinha conhecimento nenhum. Na terceira semana, quando ela me convidou para ir novamente, ela me levou num lugar, uma igreja menor, com menos pessoas. Uhum. E eu avaliei quem estava lá, pensei, bom, aqui não tem tanto perigo, tem poucos jovens, e relaxei. E quando eu relaxei, eu olhei para frente, tinha uma mulher falando, e ela tinha as características, eu falo isso hoje com arrependimento, eu falei de forma orgulhosa na época, preconceituosa, mas ela tinha a aparência, usava algumas roupas, enfim, cabelo, exatamente do jeito que eu tinha preconceito. Ela vinha se convertido, mas mantido as características dela. Sei. E eu olhei para ela e comecei a criticar dentro de mim. Falei, nossa, que mulher estranha essa, que jeito de falar estranho, que roupa estranha. Mas Deus me fez olhar para os olhos dela. E quando eu olhei para os olhos dela, de forma sobrenatural, Deus me fez ver que ela era feliz. E aquilo me irritou até. Nossa. Eu lembro até da minha oração, falei, Deus, essa mulher fala pior que eu. Olha, ela não olha pode meu ser orgulho. feliz, você pensou? Ela se veste pior que eu, ela é estranha. Como ela pode ser feliz e eu não? E aí quando ela terminou de falar, eu falei para minha namorada, espera um pouquinho, quero falar com aquela mulher. Onde você vai? Eu falei, não, calma, só quero falar com ela. Eu nem sei se foi educado ou não. Meu desespero era tão grande. Nossa. Eu me lembro que eu cheguei perto dela e falei, minha senhora, posso fazer uma pergunta? E ela era amorosa, cristã. Pode, filho. Aquela voz, sabe? Eu falei, a senhora é feliz? Olha só. E ela disse, muito, filho. Puxa. E eu perguntei, como é que a senhora consegue? Mas dentro de mim, eu pensava assim, a senhora não tem como ser feliz. Olha. A senhora não tem nada para ser feliz. E eu dei uma interrogação na minha cabeça. Falei, mas o que a senhora faz para ser feliz? Ela disse, filho, Jesus é meu salvador. Ele é meu amigo. Eu estudo a Bíblia, eu ando com Deus. Eu falei, não é possível, minha senhora. É muito fácil. Eu não tenho que fazer alguma coisa, eu não tenho que pagar alguma coisa para merecer isso. Ela disse, não, a salvação é pela graça. Eu nem entendi o que era pela graça. Mas eu pensei, bom, graça deve ser de graça. É. Eu olhava para outras pessoas ali, quem tinha o mesmo brilho dos olhos, eu fazia as mesmas perguntas, e eles respondiam a mesma coisa. Aí a minha namorada, percebendo, falou, você não quer ter um estudo bíblico sem compromisso? E sem compromisso era comigo, ainda mais para ser crente. Falei, tudo bem, eu quero. Eu nunca pensei que me faltasse Deus. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, quando eu comecei a entender que Deus se preocupava com o meu dia a dia, sabe, com o meu namoro, com a minha família, com as minhas angústias, com as minhas lutas. Quando eu conheci um Deus mais pessoal, do que muito mais do que antes, aquilo começou a mudar a minha vida. Eu comecei a dormir em paz. Olha só. Eu nunca imaginava que eu precisasse disso. Até hoje, 25 anos depois, eu ainda me impressiono pensando, Deus, se o Senhor não tivesse feito o que o Senhor fez para me achar, eu não sei o que aconteceria comigo hoje. Porque não Tamanho passava... desespero. Não, e não passava na minha mente, preciso ler a Bíblia, preciso orar, preciso mais de Deus, porque eu achava que já tinha o suficiente. Que a vida que eu tinha com Deus era necessário já. Então, como é que você podia imaginar? Então, sabe qual é o detalhe?
não estou dizendo que as profissões não têm o seu lugar, mas se Deus tivesse colocado um médico ali, feliz, eu não ia perguntar para ele por que ele era feliz. Eu ia sair de lá para fazer medicina. Entendi. Porque eu ia concluir, ele é feliz porque ele é médico. Entendi. Se Deus colocasse um advogado, eu ia pensar, ele é feliz porque ele é advogado. Vou fazer direito. Nossa. Então Deus teve que colocar alguém que aos meus olhos não tinha nenhum valor, para que eu pudesse entender que a felicidade na essência vem de Deus. João Paulo, que história. É demais essa sua história de conversão. Você consegue se lembrar de uma mudança assim, imediata que aconteceu em você, a partir daquele momento? Olha, a primeira mudança foi na hora de dormir. Eu não dormia. Eu ficava até as 3h30, 4 horas angustiado. Eu só conseguia pegar no sono porque chegava uma hora que o organismo não suportava mais. Eu comecei a dormir em paz. E aquelas crises de angústia que você tinha? Foram gradativamente desaparecendo. Eu aprendi a dormir... Gostei do gradativamente. Gradativamente, porque você não se entrega para Deus, talvez, de um minuto para o outro. É um processo. Mas na medida que eu fui estudando a Bíblia, na medida que eu fui orando, na medida que eu fui entendendo o plano de Deus para a minha vida, fui entendendo de onde eu vim, para onde eu vou, enfim. João Paulo, e hoje, como você disse, mais de 20 anos depois, eu quero saber como que você faz para lidar com o medo, com a ansiedade, com a angústia, esses sentimentos tão característicos do ser humano. Como que você lida com isso hoje? Tem uma coisa que eu fiz a minha vida inteira, no momento que comecei a estudar a Bíblia. Eu comecei a entender, procurar entender e conhecer como os homens e mulheres de Deus viveram com Deus. Porque eram homens como nós. Tinham angústias, tinham lutas, tinham desafios. Né? E eu comecei a avaliar a vida deles. E eu comecei a entender que todos eles só conseguiram vencer porque passavam tempo com Deus. Sabe, lendo a Bíblia, meditando, entrando nas histórias, falando com Deus sobre o que estavam lendo. E eu comecei a fazer isso. Então, hoje, eu lido dessa forma. Claro, a gente tem momentos de provas, desafios. Né? Mas você se inspira nesses personagens? Mas eu me inspiro nesses homens, porque eu percebo que eles venceram assim. Sabe, João Paulo, eu te respeito muito, eu te admiro muito, porque eu conheço várias pessoas que tiveram uma mudança de 180 graus na sua vida por causa da sua influência. Então eu fico pensando, esse cara é um cara especial, ele tem alguma coisa diferente. E eu quero saber, João Paulo, como que você ora, como que você lê a Bíblia, como que é esse seu processo de comunhão com Deus? Fala pra gente. Olha, eu aprendi a acordar cedo, porque eu sei que se eu não começar com Deus, a ansiedade toma conta do coração, a angústia, as pressões. E eu aprendi a começar com Deus desde cedinho, talvez até muitas vezes de madrugada. Então eu sempre começo falando com Deus, abrindo meu coração, eu divido com Ele as minhas lutas, peço uma série de coisas, agradeço, e depois eu faço uma coisa, eu começo a passar tempo com Deus por Ele, pelo prazer de estar com Ele. Pedi tudo que eu deveria pedir, agradeci tudo. Agora eu falo assim, Deus, eu quero ficar com o Senhor, vamos passar tempo juntos? Aí eu começo a ler a Bíblia, por exemplo, vou ler uma história de Nicodemos, e começo a ler a história e começo a conversar com Deus. Senhor, Nicodemos foi procurar o Senhor à noite. E começo a entrar nas histórias e conversar com Deus. E eu peço para Deus, Senhor... Você faz da leitura da Bíblia uma oração. Uma oração, uma conversa, uma meditação. E eu percebo que nesse momento que eu fico passando tempo com Deus, Ele vai mudando meu coração. Ele vai me dando sentido, vai ampliando aquilo que Ele já tem feito em mim. Porque você sabe, o processo de crescimento espiritual é um processo infinito. E o maior momento para mim é justamente esse, quando eu estou ali ajoelhado ou prostrado e fico ali com Deus, passando tempo, pelo fato de estar com Ele, por Ele, pelo prazer de estar com Ele. Tem algum motivo pelo qual você ora, um desejo espiritual que você quer alcançar? Tem duas coisas que são o foco da minha oração. Primeiro, minha família, porque meu sonho é que minha mulher, meus filhos continuem andando com Deus e que a gente vá para o céu juntos. Então eu oro milhares de vezes, centenas de vezes por eles, por dia, muitas mesmo. E a segunda coisa, eu peço muito, que Deus me faça, que Deus me ajude a andar com Ele, como os homens de Deus andaram. Para que eu possa não só andar com Deus do mesmo jeito, mas que eu possa ser um instrumento de Deus, como eles foram também. Esses são os meus dois grandes focos da oração. Certo. Olha, João Paulo, puxa, a gente poderia ficar conversando horas e com certeza você ainda teria muito mais para oferecer aqui pra gente, né, no nosso programa. Mas a gente vai fazer umas perguntinhas assim condensadas pra gente saber um pouquinho mais dessa pessoa maravilhosa que você é.
Fala pra gente o que vem na sua cabeça, João Paulo, quando você pensa na palavra vida. Jesus. E sucesso? Sucesso é depender de Deus todo dia, toda hora, todo momento. E a felicidade que você buscou tanto? Felicidade é ser dirigido pelo Espírito Santo, é poder dormir em paz, sabendo que Ele está ali do seu lado todo o tempo. E o dinheiro? Necessário, por enquanto. Perdão? Um dom de Deus que muda a vida da gente. E o pecado? Destrói. Futuro? Com muita esperança. Um privilégio do João Paulo Beraldinelli. Poder ter uma família que eu tenho, filhos que eu tenho, uma esposa querida e o privilégio de andar com Deus também. E um pedido? Para Deus nunca me deixar largar dele por nada nessa vida, nem por coisas aparentemente boas, que ele seja sempre o primeiro. Um medo? Medo, como eu tenho o desejo de acertar, medo é de não deixar de andar com Deus por alguma razão. Casamento? A base da gente, voltar para casa à noite, olhar para a esposa, para os filhos, dar estrutura, dar base para a gente. É. E a morte? Passageira, não traz medo. Liberdade? Liberdade é Cristo, Ele te faz olhar para tudo e te faz viver uma vida tranquila, sabendo que se Ele estiver no comando, você vai viver da melhor forma. Envelhecer? Algo natural, por enquanto. Fracasso? Não existe, com Deus. Justiça? A justiça verdadeira, quando Jesus voltar, mas nessa vida é ter a certeza de que Ele está no comando e que as coisas vão contribuir para o nosso bem enquanto a gente estiver andando com Ele. Um sonho? Eu sonhei para o céu, com a minha família e com todas as pessoas que eu puder falar de Jesus. Tem um versículo da Bíblia que te acompanha sempre? Livro de Filipenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele fala que ele passou por muitas coisas na vida e chega um momento que ele diz assim: aprendi a viver contente em todas as situações. E depois ele diz: eu posso tudo naquele que me fortalece. Que maravilha, João Paulo. Muito obrigada porque você deu esse privilégio para a gente hoje, de estar aqui dividindo a sua história. Eu que agradeço. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por essa história tão maravilhosa. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.